A todos os seres de quem Ahura Mazda reconhece a bondade para um culto realizado em santidade, a todos esses seres, homens e mulheres, nós reverenciamos. O mantra Yengerhatam. Numa tradução tanto quanto literal, Yasata quer dizer literalmente aqueles que são dignos de adoração. E eles têm tentado ser exatamente isso nos últimos milênios. Os Yasata são seres de luz, em pleno sentido da expressão. Segundo o mito, Ahura Mazda criou os céus de metal e os fez brilhar como uma joia. À medida que o universo ia sendo criado, os Yasata surgiam. Todo Yasata é um ser ascendente que se tornou um Ashavan, um mestre espiritual do Asha, o caminho triplo de bons pensamentos, palavras e feitos que traz harmonia ao universo. Sendo seres feitos literalmente de tanto bem assim, eles naturalmente não poderiam ter um inimigo mais adequado. O mal enfrentado por eles possui a forma de incontáveis legiões de Devas, liderados enfim pelo grande titã Angra Mainyu, também chamado de Ahriman, em algumas versões, gêmeo do grande primordial Ahura Mazda, em outras, uma de suas primeiras criações. De toda forma, Angra Mainyu é maldoso, enganador e corruptor. Foi ele quem criou a primeira de muitas mentiras que os Yasata enxergam como seres encarnados, chamados Druj. Não teve um erro ali atrás não, tá? O nome dos titãs do panteão persa é esse mesmo. Sim, ele é pronunciado da mesma forma que o panteão hindu. Talvez seja por isso que os dois panteões de fato não se dão muito bem, para dizer o mínimo. Sim, eles estariam em guerra aberta, sangrenta e intensa, mas preferem manter a situação numa literal guerra fria. Pelo menos por enquanto. Suas filosofias são discordantes. Para os Yasata, os Devas são egoístas e fanáticos demais, preconceituosos ao ponto de apoiarem seu injustificável sistema de castas, a ponto de causarem mais bem do que mal ao mundo. Nenhum dos dois panteões fugiria de uma declaração aberta de guerra, e por reconhecerem muito bem a força de cada um dos lados, nenhum deles também tem uma postura nitidamente hostil. Os Yasata são um panteão bem antigo, que testemunhou e sofreu a ascensão e a queda da civilização persa. Atualmente seus fiéis são relativamente poucos, mas isso não desanima nem um pouco. Afinal de contas, eles continuam tão poderosos e dedicados quanto antes, e tão empenhados em fazerem o bem quanto sempre. A principal religião do panteão é o Mazdayasna, mais conhecido no ocidente como o Zoroastrismo, em homenagem ao nome grego do seu principal profeta, Zoroastro. Ela se baseia na fortificação do Asha através da memorização e recitação ritual dos gatas, mantras e poemas em avéstico. Embora tenha sido talvez a religião com o maior número de seguidores da antiguidade, ela se tornou bastante rara no presente. Mas seus fiéis têm bastante esperança no futuro, em que os Yasata purificarão o mundo com uma maré de ferro derretido que consumirá a alma de todos os injustos e mentirosos. Os Yasata possuem uma bondade inata, natural, voluntária e não menos do que impressionante. Eles se ajudam bastante e não raramente distribuem sacrifícios entre deuses mais necessitados. Essa mesma postura também rege as suas relações com os outros panteões, sempre dispostos a ajudarem, sejam eles solicitados para isso ou não. E isso nem sempre é bem visto pelos outros panteões que, em não raras vezes, veem essas ajudas mais como interferências e intromissões que não acabam ajudando muito. Os Yasata também forneceram abrigo aos Nementondevos quando ambos enfrentaram os conquistadores Teoi. Feito esse que eles sempre fazem questão de lembrar o panteão gaulês quando surge qualquer discordância entre eles. O domínio exclusivo do panteão é justamente o conceito de Asha. Com ele, Ereos podem sentir perturbações provavelmente malignas da harmonia do universo, ou firmarem pactos que, se quebrado, marcarão a parte ofensora com chamas eternas sobre suas cabeças. Nem mesmo os grandes dragões Asi são imunes a isso. Um pacto selado por um Ashavan é algo a ser levado muito a sério. Sempre. Em qualquer circunstância. Os Yasata são um panteão nascido e criado pelo conceito de bondade e heroísmo. Se esta é sua maior virtude, também talvez seja sua maior maldição. Não que seus deuses sejam ingênuos a ponto de não saberem que há maldade no mundo. Disso eles têm pleno conhecimento. Eles só tendem a ignorar a possibilidade de que a maldade possa ser espontânea. Eles não entendem como alguém pode ser deliberadamente mau ou mentiroso apenas por querer ser. Mas isso não os desanima em sua trilha de tornarem o mundo um lugar melhor.
a base da mais pura verdade e bondade. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Esperamos também que esteja seguindo fielmente o caminho triplo do Asha, tendo boas ações, palavras e pensamentos. Se precisar de ajuda, certamente curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem puder deve ajudá-lo em sua busca como bom Ashavan. Medite sobre a possibilidade de render sacrifícios afáveis, na forma de inscrições no canal também. Que os Yazata o retribuam igualmente. Até a próxima. E ótimas rolagens.